Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área e depois de ficar um certo tempo sem gravar, nós voltamos com um assunto muito interessante. Porque muita gente me pergunta onde eu devo investir? É renda fixa? É Bitcoin? É renda variável? Como é que eu faço, Luiz? Eu quero trazer para vocês já logo de cara uma coisa muito importante. Você tem que ter na sua cabeça que você precisa entender o básico de cada um dos investimentos, tá? E aí você entender o que cabe mais para você. Por quê? Porque nós temos os perfis, se você ainda não abriu uma conta em uma corretora, quando você entra lá e vai abrir sua conta, ele tem algumas perguntas, então tem uns questionários que eles querem saber o quê? O seu perfil, se você é conservador, se você é moderado ou se você é agressivo. É a sua capacidade de tolerar risco ou não, ou se você quer só segurança. Então isso é muito importante para quê? Para que eles entendam como é que você quer se colocar, como é que você quer investir. E isso você precisa ter muito bem claro, muito bem definido. E aqui eu trago uma coisa para vocês. Vocês vão ouvir de tudo. Que renda variável é o que vai te deixar rico, que a renda fixa é o que vai te dar segurança, que vai fazer você conseguir evoluir. Entendam, não existe uma regra. Tá? Não existe uma regra. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque durante esses 15 anos que eu venho estudando Bolsa de Valores e investimentos conjuntos, eu tenho visto que pessoas que ficaram ricas com renda fixa, tá? Outras só com renda variável e outras que fizeram um mix. Usaram renda fixa e renda variável, dividiram lá certinho e conseguiram também chegar à sua liberdade financeira. Então vai depender da sua estratégia. Essa palavra é muito importante. Você tem que definir a sua estratégia. Porque se você não sabe o que você quer e para onde você quer ir, você concorda comigo que você não vai chegar a lugar nenhum? Porque qualquer caminho você vai pegar e vai embora. Então, o que eu aconselho às pessoas? Pega aí, você pega um mês, R$100. Hoje você consegue com um pouquinho, você já consegue começar. R$100 você vai lá, coloca lá, por exemplo, num tesouro. Escolhe lá um tesouro direto e tal. Analisa, leia, aprenda primeiro antes, né, claro, de investir. Aí você vai lá e olha. Aí você fica acompanhando. Você pega no outro mês mais R$100 e fala, não, esses R$100 eu vou pôr aqui num fundo imobiliário. Vou vir aqui, escolher um fundo imobiliário legal, vou estudar um pouquinho e vou colocar. E depois no outro mês você fala assim, não, vou pegar mais R$100 e colocar aqui numa ação. Vamos ver uma ação legal, vou estudar tudo. E coloca lá e vai analisando. Você está vendo que você não começou apavorado com 1.000, 5, 10, 100 mil reais? Você começou com um pouquinho, R$100 por mês, R$300 você colocou ali, dividiu e vai acompanhando. E enquanto isso vai estudando. Vocês precisam ler, vocês precisam aprender, sabe? O YouTube principalmente, né? A internet está cheio de informações, tem um universo riquíssimo, só que se você precisa saber, você precisa primeiro diferenciar as coisas ruins das coisas boas. Né? Você tem que ter esse filtro. E aí você se dispor a aprender cada vez mais e saber o básico, um pouquinho de tudo, que é necessário. Por que eu digo isso? Porque senão você não vai saber o que mais se encaixa com você. Se você não conhecer o básico, um pouquinho de tudo, e depois você fala, poxa, eu acho que esse aqui é o caminho, deixa eu ir mais para cá, deixa eu ir mais para lá. Então, foi isso que me levou para hoje investir 100% do meu dinheiro em renda variável. Mais especificamente em ações. Então o que acontece? Eu me especializei nisso. Por quê? Porque eu vi que a renda fixa não me interessava muito. A renda variável, mesmo sendo fundos imobiliários, também não ia me dar aquilo que eu queria. A minha estratégia era em ações. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou mergulhar aqui de cabeça. E fui devagarzinho, colocando um pouquinho, escolhendo boas empresas. Muitas vezes eu errei, tomei paulada, tive que vender com prejuízo e aprendendo, e aí você vai fazendo. Então, quando você começa assim, com pouco, você não toma tanta paulada, você não tem aquele desgaste, você não sofre tanto. Então você vai fazendo as coisas com calma, porque o que manda nesse jogo dos investimentos, entendam isso, é a constância, a consistência, você ir lá aportando um pouquinho todo dia. Não é você chegar e dar uma paulada lá, 10 mil no mês, depois você fica aí 2 anos sem aportar nada, depois você vai lá e
Não é assim, pessoal. É um pouquinho de cada vez, aí não aprendendo. Então, assim, o que acontece? Você tem que ter o conhecimento, porque muitas vezes eu vejo vários produtos aí sendo oferecidos, né? Inclusive podcasts, gente que enche a boca para falar que é youtuber, é analista, que é fodão, que teve sucesso, e aí quando você vai ver, a pessoa quer te empurrar um negócio e muitas vezes fala bobagem. Por quê? Porque muitas vezes, talvez, ela não conheça, não saiba direito o que ela está falando, ela não tem profundidade naquilo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Renda fixa, eu estou recebendo todo dia, não só de corretoras, propaganda, mas o pessoal falando, poxa Luiz, por que eu não devo investir em renda fixa? Por que você acha que a renda variável é melhor? Está pagando 15% ao ano. 15% é maravilhoso, você não acha que é maravilhoso? Eu acho. A única coisa que não te falaram é que não é 15%, porque nesses 15% você tem que tirar a inflação, tá? Então não vai ser 15%, e depois no final, quando você for resgatar, você paga uma porcentagem de IR em cima do lucro que você obteve, não é sobre o bruto, é sobre o líquido. Tá? Então, como é que funciona hoje? Vou pôr aí a tabela na tela. Se você coloca a sua aplicação até 180 dias, 22,5% de imposto de renda. Se é de 181 dias a 360, 20%. Se vai de 361 a 720 dias, 17,5%. E se você deixa acima de 720 dias, 15% de imposto de renda. Então, estamos falando aqui que você vai, primeiro, ter que descontar a inflação e depois com esse X que você vai lucrar aí 7, 8% mais ou menos, vai dar isso, você ainda tem que descontar nesse lucro seu o imposto de renda que você vai ter que pagar, que já é deduzido, tá? Você não precisa fazer nada, ele já vem já deduzindo o imposto de renda, porque o governo não é bobo, ele quer a fatia dele, entendeu? Agora, o que vai acontecer a partir de 2026? Tem uma nova legislação aí, vão mudar as regras. O que vai ser? Então a nova legislação vai falar o seguinte, a partir de 2026, tá? Você paga a tarifa unificada de 17,5%. Olha só a sacada do governo. Então não importa o tempo que você deixar, você vai pagar 17,5%. Então a partir do ano que vem, aí você imagina que, além da inflação, que você tem que descontar desses 15%, você pega o seu lucro líquido e tira aí 17,5%. Ou seja, a cada R$100, R$17,50 você vai lá e vai entregar para o governo. Então não é que é uma péssima coisa que eu não devo investir, mas você tem que conhecer, tem que saber aonde você está entrando. Porque a renda fixa é segura? É segura. Agora, vale a pena para mim? Qual tipo de risco que eu tenho que tomar? É isso que vocês têm que entender. Quando eu comecei a estudar, eu vi que tinham várias coisas que, isso aqui é mais seguro, isso aqui. Só que eu entendi uma coisa muito importante que muita gente às vezes não, demora muito para conseguir entender. Que é o quê? Você tem a segurança e você tem o risco. Quanto mais seguro, menor o rendimento que você vai ter. Se você não tiver problema com isso, porque o seu caso você quer a segurança, não tem problema nenhum. Você vai demorar mais tempo para conseguir sua liberdade financeira, mas aqui você vai estar seguro, vai conseguir dormir à noite, né? Como a gente já fala no mercado. Agora, se você não liga de ter um pouco mais de risco, que nem eu tenho muita tranquilidade com os riscos, eu fui totalmente para as ações, mas também não falo que isso é o ideal para você. Você tem que saber onde você está pisando, ir devagar e aí se conhecendo e estabelecer a sua estratégia. É isso que você tem que fazer. Hoje eu tenho muita tranquilidade. Por que você tem tranquilidade com risco, Luiz? Porque eu não quero esse dinheiro para ontem. Eu quero esse dinheiro para daqui 20, 30 anos, para o resto da minha vida. Eu quero para minha aposentadoria. Então, não é um problema com a empresa nesse mês ou daqui 3 meses ou num ano que vai me tirar o sono porque vou vender, porque a empresa caiu, porque não é assim que funciona. Então, estabeleça o risco que você quer. Tudo que você for fazer, qualquer investimento que você escolher, um ponto muito importante, ou mais importante deles, é você tem que saber o que você está fazendo. Então você tem que ter a estratégia e ter o conhecimento. Por quê? Porque eu vejo muita gente comprando ações no momento errado, com preços errados, e quando ela cai de preço, aí a pessoa se desespera, aí ela perde dinheiro porque ela quer vender. Por quê? Porque fez bobagem, não sabia o que estava fazendo, não sabia nem porque estava comprando a ação. Isso vale para tudo, vale para fundos imobiliários,
vale para renda fixa, vale para tudo. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Nos fundos imobiliários você recebe o quê? É um aluguel que você está recebendo. Resumindo, tá? Você tem uma empresa, ela administra vários imóveis e ela recebe esse dinheiro de aluguéis e repassa uma parte para os acionistas. Então você vai receber todo mês, o bom dela é que você recebe todo mês, mas você recebe um aluguel. Você tem que ter claro isso em mente. Então, vá estudando, vá aprendendo. Hoje você coloca aí, vem informações maravilhosas, bem sucintas e também bem claras. Você consegue ler e compreender o que cada investimento vai te dar e o que eles oferecem. E aí você vai testando. Agora, tem que ter essa noção, esse conhecimento. Sabe, não é dica de fulano, dica do outro. Toda hora me pedem dica. Não adianta eu te dar dica. Se eu te falar as ações, todas as ações que eu invisto, não vai resolver de nada. Por quê? Porque você vai comprar e muito provavelmente você vai se lascar. Porque eu sei a hora de comprar, eu sei o quanto comprar, eu sei como compor o meu patrimônio, eu sei a estratégia que eu quero fazer para onde eu quero chegar. Sabe, primeiro vocês têm que definir isso, então não queira dar um passo maior que a perna. Esse vídeo é para quê? Porque você tem gente, quem é da renda fixa, claro, puxa a sardinha pro lado da renda fixa. Quem é da renda variável vai puxar a sardinha para a renda variável. Hoje o que mais tem é gente fazendo propaganda que Bitcoin é o que vai te enriquecer. Você conhece de Bitcoin? Eu não posso falar nada de Bitcoin porque eu não estudo Bitcoin. Eu não conheço e decidi que não é para mim. Comecei a analisar o básico do Bitcoin e falei, isso não é para mim, então eu fico de fora. Ah, Luiz, mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ganhando muito, ficando ricas. Bom para elas, torço muito por elas. Para mim não faz sentido, eu prefiro ficar aqui no meu porto seguro, que são as minhas ações. Tá? E aí, só parafraseando aí o grande Warren Buffett, né? Foque na sua zona de competência, aonde você conhece, o que você domina. Então, o que acontece? Eu me especializei em ações e não são todas as ações. Tá? Hoje a Bolsa Brasileira tem 400, talvez um pouco mais, de empresas. Eu foco aí no máximo em umas 20, 30. Que é a minha zona de competência, que são setores que eu conheço melhor, porque não dá para eu atirar para todo lado, entendeu? Então, se você fica confortável em ter várias coisas e domina várias coisas, parabéns, você é muito bom. Mas no meu caso, eu gosto de focar em coisas pequenas em que eu domine na minha zona de competência, minha área ali onde eu conheço, onde eu vou a fundo e sei e estudo muito estas empresas. Certo, pessoal? Então tenham isso em mente, não saiam desesperados querendo colocar, recebi uma herança de 30 mil reais. Vou jogar tudo em ações então, Luiz. Não faça isso, porque a probabilidade de você se lascar é grande. Então não façam isso, não é assim que se faz. Você vai devagarzinho, pega aí 500, recebeu 30 mil de herança? Maravilhoso. Pega 500 reais, põe lá no renda fixa, pega mais 500, um fundinho imobiliário ali, pá. Pega mais 500 ações e beleza, eu vou trabalhar com esses 1.500. Deixa eu ver aqui como é que analisa. Enquanto isso eu vou lá estudando, vendo podcasts, tendo várias informações e vou adquirindo esse conhecimento. Conforme eu for amadurecendo e sabendo a minha estratégia para onde eu quero ir, aí eu começo a alocar mais aqui, um pouco ali, ou se você escolher uma área só, vai ali naquele investimento só e vai devagarzinho. Você não precisa sair apavorado, sabe? Porque só na herança e na loteria é que você vai conseguir ganhar uma bolada de uma vez só. Nos investimentos sérios, você vai demandar um tempo para poder construir a sua riqueza, a sua liberdade financeira. Não vem do dia para a noite isso, não tem como, não existe. Eu não conheço nenhum investidor sério que conseguiu sucesso e que montou um negócio hoje, o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos, falou, estourei. Aí, fiquei milionário. Não tem. Tá? Então é por isso que eu falo para vocês, defina muito bem, tenha a sua estratégia, aprenda, tá? E aí você vai fugir de ciladas, você vai ter várias oportunidades de aprender coisas novas e saber o que é para mim, o que não é para mim. E aí quando você erra, que você vai errar, eu tenho certeza disso porque eu errei muito, você errou pequeno, com 100, 200, 500 reais,
você toma o tombo, mas fala, poxa, aprendi, não vou errar mais. Agora imagina você errando com 100 mil, 500 mil, 1 milhão, como muita gente aí acaba fazendo. A pancada é muito dolorida e muitas vezes você nem consegue se recuperar, dependendo da sua idade. Então, tenham isso em mente, definam a sua estratégia e saibam que não há um investimento milagroso ou não há aquela fórmula mágica para todo mundo. Não é assim que funciona. Você tem que descobrir o que faz mais sentido para você. Bom, o vídeo de hoje era esse, eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou do conteúdo, eu só peço que deixe o like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, que nós temos muitos vídeos para te ajudar, tá ok? Pessoal, um grande abraço, até a próxima.